Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez e dessa vez vou tentar explicar para vocês o que se passa no leste europeu, as tensões no leste europeu, certo? Então vamos lá. Eu acredito que já esteja sendo projetado agora na tela para vocês, para a gente não perder tempo, o mapa da Europa e do leste europeu em destaque. Aqui nós temos o leste europeu. O que é que está acontecendo lá? Se você está dentro de uma caverna, né, e não está sabendo o que é que está acontecendo nos últimos dias, na verdade nos últimos 3 meses, a Rússia, houve uma grande tensão, né, no leste europeu, porque a Rússia, houve-se a notícia de que a Rússia estava pretendendo invadir a Ucrânia aqui, ó, onde está a mãozinha. A Rússia é esse grande pedaço de terra aqui, e houve o rumor de que a Rússia pretendia invadir a Ucrânia. E aí o mundo se alarmou, né? O mundo entrou, obviamente, em estado de alerta. E eu quero explicar para vocês o porquê. Basicamente, eu vou explicar de maneira bem superficial mesmo, bem básica, só para que você entenda o porquê. Olha só, aqui nós temos a Ucrânia, como eu já falei, e havia essa ameaça, esse rumor de guerra, né? A Rússia, inclusive, até hoje tem nessa fronteira aqui que a setinha está passando para vocês, ó, que é a fronteira da Ucrânia, leste ucraniano, com a Rússia colocou 100 mil tropas, né, do seu exército. O exército até hoje, alguns chamam inclusive de exército vermelho, né? A Rússia coloca 100 mil tropas aqui e deixa a Rússia em um estado de alerta. Estados Unidos também fez um grande alarde pedindo para todos os cidadãos americanos deixarem a Ucrânia imediatamente, porque uma invasão russa era iminente, né, que não teria mais o que fazer, não era mais se, mas sim quando a Rússia iria invadir. Até essa data em que eu estou gravando esse vídeo, a Rússia ainda não invadiu, né? Mas eu quero explicar para vocês o porquê disso. Olha só, a Rússia historicamente sempre foi um país muito, como é que eu posso dizer para vocês, cismado com os demais países, tanto da Europa Ocidental, aqui em destaque, aqui para vocês, ó, que esses são os países da Europa Ocidental, como com os países do Oriente Médio e também da Ásia, aqui, os países aqui. Por quê? Tudo por uma questão geográfica, geopolítica. A Rússia é um terreno, o terreno russo, a geografia da Rússia é uma geografia muito plana, quase não tem vales, quase não tem serras, né? E aí você pode perguntar, mas o que é que isso tem a ver? A questão é a seguinte, inimigos políticos que não valorizam diplomacia, não valorizam um comportamento amistoso entre nações. Se eles pretendem invadir um país, é óbvio que eles vão procurar meios de invadir esse país, vão procurar os meios mais fáceis de se adentrar. Por quê? Porque invadem mais rápido, logo terminam o conflito mais rápido. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, mas uma guerra custa muito caro mesmo. Então, a Rússia foi invadida por muitos grandes líderes da história. Napoleão, no século 18 e 19, né, invade a Rússia. Hitler invade a Rússia, a União Soviética na época, né. Átila Uno aqui, mais para questão da Ásia mesmo, e mesmo norte, nordeste da Europa, ele, um grande líder que foi, invade a Rússia. Gengis Khan, um líder mongol aqui, mais para baixo agora, na Mongólia, ele invade a Rússia. Então a Rússia foi muito invadida por muitos líderes em diferentes situações, em diferentes épocas. O que Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia, eu não chamaria aquele cara de presidente, eu chamaria, tá mais para um ditador, né? Porque lá não existe essa questão de democracia, o voto democrático, né? Ele se auto-intitula líder da nação e pronto. O que é que ele teme? Na cabeça dele e de demais russos ultranacionalistas, ele teme que a anexação da OTAN a mais países da Europa Ocidental e também de outros lugares do mundo, a OTAN já está presente em outros continentes, mas principalmente aqui da Europa, que é aqui onde vocês estão vendo, que a anexação da OTAN se torne a longo prazo um grande risco para
a estabilidade da Rússia. Aí você pode perguntar, o que danado é a OTAN, Vitor? A OTAN é o seguinte, você provavelmente que está me assistindo tem a Netflix, assinou a Netflix, ou assinou qualquer serviço de streaming, que te dá a oportunidade de você assistir filmes e séries. O que é que acontece? Você não tem o filme em DVD, né? Você está alugando um streaming, tá assistindo direto da plataforma deles, da Netflix, da HBO, da Amazon, enfim. A OTAN falando bem grosseiramente mesmo, bem superficial, a OTAN é uma espécie de Netflix militar para os países da Europa Ocidental principalmente. Por quê? A Europa Ocidental viveu um período aí, principalmente no século XX, período muito conturbado de guerras, né? E percebeu que montar exércitos e estimular a montagem de exércitos cada vez mais fortificados não seria mais visto com bons olhos. O que é que foi que a grande maioria, dos países da Europa Ocidental principalmente fizeram? Eles contrataram soldados dos Estados Unidos para ficar nas suas terras e defender as suas terras. A OTAN é uma grande aliança. Os Estados Unidos contratou os soldados, colocou à disposição seus soldados, e há vários soldados americanos em várias diferentes nações da Europa Ocidental. Ou seja, soldados americanos são pagos por esses países da Europa, aqui estão eles, para defender esses países. Aí o que acontece? Se um país do Oriente Médio, ou mesmo da Europa mesmo, ocidental, resolver atacar um desses países que está na OTAN, todos têm o dever de defendê-lo. A OTAN é muito interessante, né? Porque ela cria uma liga, uma espécie de liga que defende um país que esteja sendo atacado. Todos têm o dever de defender. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, eu não acabei não dizendo isso, ela está presente em 28 países. Aí qual é o detalhe aqui? Desses 28 países, esses 3 aqui que eu estou passando agora a mãozinha do mouse, eles estão também filiados à OTAN, que é a Estônia, a Latvia e a Lituânia. Não sei se vocês estão percebendo onde é que eles estão fazendo fronteira aí. Diretamente na Rússia, praticamente, né? Qual é o medo de Vladimir Putin? É que na cabeça dele, os Estados Unidos paga de cordeiro, mas age como dragão. Os Estados Unidos é um grande propagador da paz nas palavras, mas em ações é um grande dragão devorador. Então, para Putin, ele crê que uma ampliação da OTAN geraria um estrago gigantesco para a Rússia a longo prazo, porque a Rússia não tem anteparos naturais que possam defendê-la, né? E ela quer invadir países como a Ucrânia, já invadiu a Geórgia em 2014, quer invadir países como a Ucrânia, para que esses países sirvam como buffers, como paredes, como obstáculos para que países ligados à OTAN tenham mais dificuldades de chegar à Rússia, né, se pretenderem. Se eles pretenderem chegar, eles enfrentem, por exemplo, uma Ucrânia anexada ao território russo. E óbvio também, Putin quer, o desejo dele é restabelecer a União Soviética. Ele disse uma vez em uma entrevista que a maior desgraça do século XX foi a queda da União Soviética. Então ele tem esse plano de restabelecer de novo esses países, né, ligados à União Soviética. Então, meus amigos, o conflito ele se estende por isso, porque existe uma desconfiança por parte da Rússia em relação aos Estados Unidos e uma desconfiança em relação aos Estados Unidos por parte da Rússia, né? Que a Rússia tem desejos sombrios por trás desse discurso de coitadinhos, né? E Rússia também diz que os Estados Unidos têm desejos puramente econômicos e também sombrios por trás do discurso de defender a soberania e a democracia de cada país da Europa. Pois bem, essa é a história, né? A gente torce para que esse conflito ele se resolva, essa tensão ela se resolva da maneira mais pacífica possível, né? As nações estão iradas, mas a gente torce para que se resolva de uma maneira saudável, né? Para que partes não sejam afetadas, porque afinal de contas uma guerra é terrível, uma guerra deixa sequelas, deixa marcas que são dificilmente apagadas aí ao longo do tempo. Obrigado por ter assistido mais um vídeo e até a próxima.